Boa noite, mulheres. Tudo bem? Para você que ainda não sabe, toda quinta-feira, mais ou menos nesse horário, eu dou uma passadinha por aqui para bater um papo com vocês sobre algum assunto relacionado ao fitness, à vida saudável e coisas do gênero. Na quinta-feira que vem, eu estarei aqui às 8 horas em ponto. Caso você tenha alguma dúvida, alguma questão, algum assunto que você gostaria que eu falasse sobre, fale comigo, manda aqui um inbox que eu com certeza vou falar contigo sobre isso, tá bom? Vai ser um prazer responder qualquer dúvida que você tenha ou falar sobre algum tema do seu interesse. Ó, o pessoal tá me dando um oi aqui. Olá, dona Eliane. Olá, dona Jo. Oi, Júnior, tudo bem? Sejam bem-vindos. E hoje eu vou falar sobre diástase abdominal e assoalho pélvico. Então, eu vou começar te explicando o que é a diástase abdominal. Todos nós temos um músculo, vocês não devem estar conseguindo me ver aqui, mas não tem problema. Um músculo do reto abdominal, que ele começa aqui no finalzinho do externo e ele vai até o início do pubis. E são dois conjuntinhos assim de músculo, certo? E de modo geral, a diástase ela acontece em mulheres grávidas durante a gravidez. Mas algumas pessoas obesas ou até mesmo por razões inexplicáveis, elas podem vir a ter, mas o mais comum é nas mulheres. Porque, na verdade, o que acontece? Durante a gestação, quando a barriga começa a crescer, ó, Andressa, oi, Lu, Felipe, tudo bem? Durante a gestação, quando a sua barriga começa a crescer para acomodar, né, o crescimento do bebê, é normal que haja esse afastamento aqui do músculo, certo? Isso é normal e esperado. E, inclusive, tem uma nova teoria dizendo que o normal e esperado é que esse afastamento seja de até 3 centímetros. A partir de 3 centímetros durante a gestação, já é considerado não só ali uma adaptação fisiológica, mas algo que possa vir a ser um problema. Então, como esse assunto de diástase e assoalho pélvico são coisas que são muito recentes, porque antigamente ninguém falava sobre isso, inclusive mais para frente no final aqui eu tenho uma historinha para contar para vocês. Agora nesse momento está tendo muito estudo sobre isso, então muitas atualizações acontecendo. Então, como eu falei, nesse exato momento, o que eles entendem é que o normal é que seja até de 3 centímetros se for relacionado à gravidez. Então, o que acontece? Quando você tem o bebê, algumas mulheres, essa diástase ela se fecha completamente e para algumas mulheres ela não fecha. E na maioria das vezes, quando essa diástase ela não fecha, na maioria das vezes, se você está tendo um problema ali com essa diástase que ela não fechou, você também está tendo um enfraquecimento no seu assoalho pélvico. E aí virou um problema de saúde, né? Porque isso pode te dar incontinência urinária, problemas posturais, dor nas relações sexuais, bexiga caída, não consegue controlar os esfíncteres, né? O vento passa, não consegue segurar esse vento aí de jeito nenhum. Então, são problemas que, né, ninguém quer ter. E sem falar, fora isso, geralmente você vai ter aquela barriga estufada, etc., que nenhuma mulher também quer ter. Então, não é só um problema de estética, mas ele é também um problema de saúde. E aí, então, como é que acontece, né? Porque durante a gravidez, a mulher, ela perde também, existe uma coisa chamada amnésia sensimotora, que
Essa conexão mente-músculo, ela é perdida em muitos casos, para os músculos do glúteo e para os músculos do assoalho pélvico, certo? Então, o que acontece? A gente precisa recuperar as funções desses músculos. Mesmo que essa diástase ela não venha a fechar, a voltar ao normal como ela era antes da gestação, no mínimo essa função precisa ser recuperada. Desde que essa função seja recuperada, não tem problema que a diástase permaneça aberta ou ligeiramente aberta. Deixa eu pensar aqui. Então, vamos falar do assoalho pélvico. O assoalho pélvico é um músculo ali, ó, que tá dentro da sua pelvis. Ó. Ele é como se fosse uma redinha e ele segura os seus órgãos ali no lugarzinho, certo? E ele também tem essa função de, quando você contrai ele, de parar a urina ou de contrair os esfíncteres, é tudo ali a mesma função. Algumas pessoas que elas são assim super pessoas, elas conseguem ter essa diferenciação na cabeça delas, tipo, estou contraindo só a uretra, estou contraindo só o canal vaginal, estou contraindo só o ânus. E algumas pessoas, quando elas fazem a contração de de uma dessas aberturas, de modo geral, fazem a contração dos 3 juntos. E não tem problema, desde que você tenha, né, essa contração consciente, tá tudo bem. O problema é quando você não consegue contrair nenhum deles. Ou quando você tem essa dificuldade de conectar, eu quero contrair, e você não consegue, fica um negócio assim muito imperceptível. E após a gestação, isso é comum. Inclusive, nos dias de hoje, pelo menos aonde eu moro, não sei se vocês sabem, eu moro nos Emirados Árabes, não sei como é que é no Brasil, mas quando a mulher ela acabou de ter um parto, o fisioterapeuta pélvico ele vem e já ensina os exercícios respiratórios para que você passe a recuperar o mais rápido possível essa conexão mente-músculo, né, neuromuscular, com o seu assoalho pélvico. Porque é normal perder essa conexão durante a gravidez. Então, quanto antes você conseguir fazer essa recuperação, pelo menos dessa conexão neuromuscular, é assim, ó, super positivo para você recuperar a sua saúde, certo? Então, antes de eu passar aqui para os exercícios, me contem. Ficou alguma dúvida até aqui? Alguém quer me perguntar alguma coisa sobre isso? Agora que eu vi, acho que dei oi pra você, Andressa. Oi, Andressa. Então, basicamente, como é que você faz? O que você teve? Você teve diástase? E a sua diástase já recuperou? Você já fechou? Sim, existem exercícios específicos para melhorá-la. Incontinência. Então, deixa eu dar uma explicadinha então nos exercícios respiratórios num primeiro momento, né? O que acontece? Quando você perde essa conexão neuromuscular aí com os seus músculos do assoalho pélvico, você fez fisioterapia? Mas você foi no fisioterapeuta pélvico específico? Porque quem é o responsável mesmo por essa área aí é o fisioterapeuta pélvico, né? Maravilha. Super legal. Antigamente eu nem sabia que isso existia. Fiquei sabendo, deve ter uns 2 anos. Passei a vida sem saber que existia fisioterapeuta pélvico. Mas, enfim, se você passou com um fisioterapeuta mesmo não sendo pélvico e ele resolveu o seu problema, maravilha, que é isso que nós quisemos. É isso que nós queremos. Não, a dor no quadril é outra coisa. Depois te conto. Não tem a ver. Isso daí é mais a parte mesmo muscular. A dor no quadril
não é muscular. Então, deixa eu te falar. Quando você perde essa conexão neuromuscular aí com seus músculos do assoalho pélvico, você geralmente não consegue contrair ele por muito tempo ou nem consegue contrair. Então eu vou chamar vocês aí para tentar fazer um exercíciozinho pra gente ver como é que tá. Eu não tenho espaço aqui para me virar aqui agora, porque eu tô com uma mesa aqui na minha frente. Mas se você tiver com uma cadeira tipo essa aqui que eu tô, que tem o encosto alto, vira ela ao contrário, coloca na sua frente, coloca os bracinhos lá em cima e deixa a perna aberta, certo? E aí o que você vai fazer? Você vai tentar. Pompoarismo melhora, claro que melhora, porque inclusive uma técnica muito semelhante ao que eu vou te falar agora. Porque o pompoarismo ele vai fortalecer os músculos do assoalho pélvico. É exatamente o que o pompoarismo vai fazer. Então, melhor assim. Então, tá lá. Conseguiram virar a cadeira e sentar? Então, relaxa bem os ombros, né? Sem tensionar nada na coluna em posição neutra, as perninhas abertas. E tenta pensar que você saiu ali com o Boy Magia, primeiro encontro com o Boy Magia. E você tá com vontade de soltar uma bufa daquelas, entendeu? Mas, pô, você tá na frente do Boy Magia, minha gente, você vai fazer isso? Fala pra mim, não vai, né? Tá ali com o Boy Magia. Tem que segurar. Então, o que você vai fazer? Vai tentar segurar. Vai. Inspira. Quando você expirar, você segura. E detalhe, não é para contrair o glúteo, é para contrair só os esfíncteres. Tenta aí, vê se você consegue. O que acontece? Quando a gente inspira, é natural que o nosso assoalho pélvico, ele suba e já contraia, entendeu? Então, quando você tenta contrair na inspiração, é muito mais fácil, porque ele já tá naturalmente se contraindo, e aí você só contrai um pouquinho mais, certo? Você só dá um esforço maior no que já está acontecendo dentro do seu organismo. E quando a gente inspira, ele relaxa. Então, a gente inspira, expira, ele sobe. Inspira, ele relaxa. Certo? Então, vê aí, você morreu, né? Morreu porque você não sai com boy magia. Aliás, você tem um boy magia aí já faz quantos anos, né? Mas mesmo assim, não tem que segurar lá. Não tem problema, 20 anos de casado, segura a burra na mesa. Então, vai lá. Conseguiu contrair? Então, o próximo agora é... você quer fazer xixi e não tem banheiro. Não tem banheiro. Então, você inspira, na expiração, contrai lá para não fazer xixi na calça. Não tem banheiro aqui, minha filha. Conseguiu? E novamente, não é para contrair o glúteo, é para contrair só a uretra lá. A outra parte do exercício seria, sabe os isquios tibiais, que são esses ossinhos que a gente tem aqui do lado no quadril? Esse que quando você segura aqui do ladinho da barriga, você consegue sentir os ossinhos? Não sei se dá pra... destruir tudo. Aqui do lado. Sabia que eu não podia me mexer. Calma. Quando você não cabe na frente da tomada e aí quer colocar um negócio na tomada, é isso que acontece. Voltei. Falhas técnicas pessoais. Vamos lá. Então,
Coloca a sua mãozinha ali em cima dos seus isquios tibiais. Não sei nem se vocês conseguiram ver eles. Coloca a mãozinha lá. E você vai imaginar, né? Porque isso não acontece, mas você imagina que você quer que eles se encontrem. Então você tá ali segurando os isquios tibiais. Vai inspirar e na expiração, não deu pra ver? Então não tem problema. Mas sabe qual que é o ossinho ali, né? Você tá sentado, o ossinho aqui do quadril, aqui, ó. Você tem um umbigo, mais pra baixo do umbigo, assim, do ladinho. Que você consegue sentir. Então você colocou a mãozinha ali em cima. E aí você, na expiração, você vai imaginar que eles vão se encontrar. Não tem problema, na gordinha dá pra sentir também. Então você inspira e na expiração você imagina que eles têm que se encontrar. E aí segura. Você consegue sentir? É como se o seu abdômen fosse assim. E aí você segura. Inspira, relaxa. Expira e contrai. É como se você tivesse um ímã lá dentro, lá do seu útero. Lá, pensa lá que tem um ímã dentro do seu útero. E esse ímã, ele quer contrair ele a tudo. De baixo para cima e dos lados. Então, se não consegue sentir, muito provavelmente porque você tá com essa desconexão, com essa amnésia sensimotora. Isso é normal em várias mulheres, principalmente porque é um assunto que a gente não fala muito, a gente não tem conhecimento. Então, acontece sim de você não conseguir sentir. E o que eu te recomendo se você não conseguiu sentir at all? Faz esse exercício deitada, com a perninha assim. A perninha assim foi bom, né? Com a perna recolhida? Como é que eu falo isso? Com a perna dobrada. Muito obrigada. Perna dobrada. Fica num lugar bem silencioso e tenta visualizar. E vai tentando. Coloca a mão em cima da barriga e vai tentando fazer essa visualização. Que aí, com o tempo, o seu cérebro vai recuperar essa conexão com o seu músculo, certo? E toda vez que você coloca a mão em cima de algum músculo, é muito interessante, assim, porque ele meio que força o teu cérebro a se conscientizar daquilo que tá ali. Então, você coloca a mão, isso, aos poucos você vai começar a sentir, é um negócio bem imperceptível. A primeira vez que eu fiz esse exercício, eu não sentia nada. Aí, quando eu comecei a sentir, não conseguia segurar 5 segundos, conseguia segurar assim no máximo. Era um negócio muito engraçado, porque você não tem... É como se você não tivesse conhecimento, então meio que como se não existisse. E é muito importante pra gente ter esse conhecimento e cuidar desse assoalho pélvico, assim, de uma maneira legal, assim, com carinho e amor, né? Você não precisa pensar nele 24 horas por dia, mas ele precisa, sim, estar funcional 24 horas por dia. Então, se você dedicar ali, ó, 5 minutinhos do seu dia para pensar nele e para relembrar que você tem ele, isso vai te trazer já, durante o dia todo, uma resposta, né, do seu organismo que ele vai lembrar que você tem, então ele vai funcionar melhor. E a terceira parte do exercício é, coloca a mão aqui na sua costela, aqui ó, embaixo do seio. E você vai imaginar que a costela está se encontrando. Na verdade, ela vai fechar e vai se encontrar, né? Então, você coloca ali a mãozinha. Na hora que você inspirar, você expande bem. E na hora que você expirar, você contrai. Vamos fazer essa parte aqui. Inspirou, expandiu, ó. Expirou, contraiu. E mesmo mantendo os músculos contraídos,
não é para prender o ar, sabe? Dá para falar quase que normalmente e dá para respirar de uma maneira mais branda. Óbvio que se você respirar fundo, você vai perder essa contração, né? Então, o ideal é que você agora junte as três coisas. Você vai segurar o vento, vai fazer com que as cristas ilíacas se encontrem e vai fechar as costelas, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, é simultâneo. Enquanto você está expirando, você percebe, pensa como se estivesse subindo, se encontrando e a costela também. Os músculos do assoalho pélvico, eles agem em sinergia com os nossos músculos abdominais. Então, faz essa visualização que você vai ter uma melhor consciência dessa área e vai ter um melhor desenvolvimento dessa área também. Parece o quê, Vanessa? Desculpa, não entendi. Não entendi o que é. Então, se você puder me explicar, eu lhe direi. E você, dona Andressa, você teve bebê já faz um certo tempo, né? Ela já tá com 1 ano e pouquinho, quase 2 anos já. Mas não sei como é que tá aí as suas funções, né, do seu assoalho pélvico. E depois, se você quiser me contar como é que foi lá no Reino Unido, se eles também têm algum fisioterapeuta pélvico que vem falar contigo sobre esses exercícios respiratórios logo após o parto. Você está falando da técnica de vacuum, Vanessa? Não sei como é que fala vacuum. Como é que é o nome daquela técnica de vacuum em português? Porque a técnica do vacuum, você suga o abdômen para dentro, porém a caixa torácica continua expandida. Então, eu não sei se é sobre isso que você está falando. Mas parecido, mas não é a mesma coisa. Sério que não teve? Então, eu acredito que com o tempo isso vai passar a ter em todos os lugares, porque é extremamente importante. Mas como eu falei anteriormente, é uma coisa que a gente está tomando consciência agora da importância disso. Que bom que você pesquisou. Aí, pessoas inteligentes pesquisam. Então agora a gente vai fazer tudo junto. A gente vai segurar o vento, tentar encontrar lá as cristas ilíacas e fechar as costelas. E aí, o que você vai fazer? Você vai segurar enquanto você puder, mas você conta. 1, 2, 3. Conta aí para ver mais ou menos quanto tempo que você consegue segurar, tá bom? Expirou, contraiu. Uma outra forma também é você imaginar que você tem um elevadorzinho, que ele tá lá no... Como é que eles chamam? No térreo. O térreo, ele tá com a porta aberta, né? Então, na hora que você entra no elevador, a porta fecha. E aí você vai subir pro terceiro andar. 1, 2, 3. Esse terceiro andar é lá no seu umbigo. E o térreo é lá na entrada da sua vagina. Então, você imagina que você vai no elevadorzinho e aí ele sobe. Essa é uma técnica muito boa também para você tentar visualizar e sentir o seu assoalho pélvico se contraindo. E aí você segura tudo contraído e conta. Vê quantos segundos você consegue segurar. E novamente, relaxa o glúteo, que o glúteo não faz parte. A gente usa a contração do glúteo quando a gente está fazendo atividades físicas, utilizando essa técnica, aí sim. Mas aqui só pro assoalho pélvico, não. Deixa também os ombros bem relaxados. Não esqueça de respirar, tá? Não é para trancar a respiração. E aí, o que acontece? Você contou e percebeu aí quantos segundos você consegue
segurar de uma forma confortável essa contração. Hello, Kenny. How are you? Um amigo do meu noivo apareceu aí. O que ele quer, não sei. Mas aqui é só meninas falando em português. Enfim, você segurou lá a contração. E aí você sabe mais ou menos quantos segundos você conseguiu segurar. E aí o que você vai fazer? Você vai manter em mente esse número. E você vai sempre se desafiar a segurar um pouco mais de tempo do que isso. Então, você faz aí uns 3, 4 ciclos, umas 2 vezes por dia, todo dia. Sempre tentando segurar por mais tempo, certo? Para que a gente vá aumentando essa consciência do seu assoalho pélvico. E aí, se você tem esse problema de diástase, ou se você está percebendo que o seu assoalho pélvico está muito enfraquecido, o que você tem que fazer é evitar qualquer exercício que aumente a sua pressão intraabdominal. Se você perceber que está tendo qualquer abaulamento aqui no meio da sua diástase, se você vê que está tendo algum abaulamento durante a execução de algum exercício, esse exercício ele não deve ser feito. E quando você vai fazer atividade física, é muito ideal que você faça essa contração, todo esse conjunto de contração que nós acabamos de praticar, tá? Para que ele te dê essa sustentação no seu core e previna que essa pressão intraabdominal seja prejudicial. Quando a gente faz atividade física, é normal ter um aumento da pressão intraabdominal, dependendo dos exercícios que a gente faz. Porém, a gente não pode deixar que, os nossos órgãos, eles fiquem, como é que eu posso dizer isso? Entrem em algum tipo de prolapso. Enfim. Então, é muito importante que você tenha essa retenção, que você consiga segurar ali tudo certinho no lugar. Que você mantenha a sua postura e mantenha tudo bem bonitinho e contraído quando for fazer qualquer exercício. E mesmo com a contração, se você perceber que está tendo algum abaulamento na sua diástase, não faça esse exercício. Mude de exercício. Porque qualquer abaulamento que tem aqui, qualquer aumento nessa pressão intraabdominal, vai piorar a sua diástase. Então, não faça. Tá ok até aqui? Abaulamento é quando... Não sei explicar em outras palavras. Tipo, você tem a diástase aqui, que é a abertura. E aí você vê algo, sabe? Abaulando. Faz um conezinho. Isso é um abaulamento. Então, se você vê que isso está acontecendo, você não pode fazer o exercício, tá? Quando você mantém essa contração que a gente fez agora e você vai fazer algum exercício, não é para ter esse abaulamento na sua diástase. Dá para fingir que esse aqui é minha diástase. Não dá porque tá nos meus peitos, a diástase é lá embaixo. Não é que ele vai pular, ele vai estufar. Vai estufar. Isso, essa é a palavra. Ele não vai ficar pulsando. É que o jeito que eu expliquei não ajudou, né? Não, ele vai estufar. Tipo, você tem a diástase e aí, se você perceber que tem alguma coisa estufando entre essa diástase, isso é um sinal de que essa parede do seu abdômen está muito fraca e ela não tem condição de conter essa pressão intraabdominal. Então, isso pode ser prejudicial à sua saúde, pode piorar a sua diástase. Então, não faça o exercício se você não conseguir manter essa contração e essa contenção. Deu para entender ou ainda ficou confuso por conta dos meus pup-pup? Pup. Então, eu acho que não treme, ele só na hora que você tá fazendo o exercício, vamos supor, se você for fazer um abdominal, cara, isso é extremamente, aumenta muito a pressão intraabdominal. Então, assim, para quem tem diástase, não é indicado, a não ser que você realmente tenha essa consciência para conseguir realmente conter essa pressão
Porque senão você vai ver que tá tendo essa abolamento, que como é que foi a palavra que eu usei para descrever? Acabei de falar e já esqueci. Tipo, vai. Nossa, esqueci a palavra, gente. Como se tivesse uma pressão ali e algo meio que saísse assim para fora. Como se estufasse. Isso, estufar. Você percebe ali um estufamento na hora de fazer exercício. Vamos supor, você tá lá deitada, vai fazer um abdominal, na hora que você sobe, você vê algo estufando. Daí desceu. Na hora que você sobe, estufou. Isso quer dizer que você não está conseguindo conter a pressão intraabdominal. Não tem que haver estufamento na sua barriga. A barriga ela tem que ficar ali, ó, quietinha ali no lugar dela quando você faz algum exercício. Isso, estufado, estufamento. Exatamente. E aí? Entenderam ou não? Alguma pergunta? Tomar uma água enquanto isso. Então, basicamente, você faz esses exercícios respiratórios para que você crie novamente essa consciência dos seus músculos do assoalho pélvico. E aí, se você quiser fortalecer o seu core para tentar fechar ou recuperar o funcionamento, né, do seu transverso e do reto abdominal, você precisa fazer exercícios que trabalhem com o core. Por exemplo, a prancha lateral, o dead bug, o perdigueiro. Porém, quando for executar esses exercícios, você precisa fazer esse movimento que nós aprendemos aqui hoje de contenção. Novamente, se você perceber qualquer estufamento, você precisa regredir o exercício. Não faça se houver estufamento, porque isso vai piorar a sua diástase. Porém, se você consegue manter a contenção, é ótimo para recuperar a função aqui do seu abdômen. Então, eu falei alguns aí, o dead bug, a prancha lateral, o perdigueiro, a ponte. Tem vários exercícios, na verdade. E quando você vai para academia fazer exercício que você faz normalmente, faça essa contração que nós praticamos aqui em todos os exercícios, porque isso também vai fortalecer a região. Então, basicamente, qualquer exercício que você faça, que você mantenha essa contração, vai fortalecer essa região. Agora, se você está tendo muito estufamento, se você já está tendo perda urinária, se você está tendo essa incontinência, se você não tem controle dos seus esfíncteres, aí eu já te aconselho a procurar um fisioterapeuta pélvico para que ele te avalie e possa te passar exatamente o que fazer, tá? Porque aí, de repente, você pode piorar o seu caso se você tentar se tratar sozinha. Isso, Vani, se você vê que tá estufando, aí não pode fazer, tem que mudar o exercício, certo? E agora eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. Em 1930, em 1930, muito tempo atrás, para quem não sabe, eu engravidei, eu já estive grávida. Eu tô tentando ler o que vocês estão me contando. Porque aí sobe, né? Ah, eu consigo descer eles aqui. Muito bem, não sabia disso. Eu engravidei, mas infelizmente eu perdi o meu bebê no começo do 4º mês. Mas logo que eu perdi o bebê, eu comecei a ter muito problema de incontinência urinária. Eu não conseguia correr, eu não conseguia pular. Se eu espirrasse, eu fazia xixi na calça. E isso que a minha barriga nem cresceu, né? E mesmo assim já foi o suficiente para pesar
ali no meu assoalho pélvico e não sei se já estava enfraquecido antes ou como é que foi, eu perdi muito dessa função. E na época, eu, quando fui na médica fazer lá os check-ups normais lá, porque eu tinha perdido o bebê, eu falei pra médica, eu falei, olha, o que eu faço, né? Eu não posso fazer nada que eu tô me mijando, literalmente. E aí, sabe o que ela me disse? Não tenho o que fazer, é normal, acontece. Tá bom que isso foi há mais de 10 anos atrás, então a gente não tinha a consciência que nós temos hoje, né? Mas imagina se naquela época essa médica tivesse um conhecimento e ela pudesse ter me falado assim: nossa, Camila, provavelmente o seu assoalho pélvico está enfraquecido, você precisa fazer exercícios para aumentar a tua consciência, para perceber se é só uma falta de consciência ou se é porque eles estão enfraquecidos ou se eles estão muito tensos, também pode acontecer. Né, vamos te avaliar, ou vou te encaminhar para uma outra pessoa que possa te avaliar e possa fazer os exercícios. Você percebe o quanto de qualidade de vida que eu poderia ter tido a mais? Então, assim, às vezes, se você... Eu, quando era nova, também era meio boba, né? Tipo, com uma resposta dessa, eu levei para casa como sendo a total verdade, né? Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Sendo que hoje em dia, se um médico me falar que não tem o que fazer, eu vou procurar outro médico, alguém que vai me falar o que fazer. Então, assim, é muito importante você ter a consciência do seu corpo e entender que se alguma coisa não está funcionando de forma adequada, não é normal. Não aceite que ninguém te fale que é normal, porque não é. Então, se não está funcionando de forma adequada, procure alguém que vá te dar uma resposta de como fazer com que isso funcione. Então, assim, ó, se alguém chegar e falar assim, não, você tá com 100 anos, a gente já fez de tudo que tinha para fazer e realmente teu corpo não tá respondendo, aí, de repente, pode até ser que seja essa resposta, né, de não ter o que fazer. Mas eu tinha 20 anos na época, eu era uma menina, sabe? Meu corpo literalmente só precisava de um pouco de exercício, precisava de um pouco de recuperar essa conexão entre o músculo ali do meu assoalho pélvico. E não a médica, ginecologista e obstetra, ela não era nenhuma médica só médico geral, não, ela era uma médica obstetra, ela não soube me direcionar, ela não sabia, literalmente não sabia. Então, assim, às vezes é meio complicado, né? Então, fica aqui o meu pedido para que você cuide do seu próprio corpo, se perceba e se você sentir que alguma coisa não está funcionando a contento, procure sim ajuda e não aceite não tenho o que fazer como resposta, sabe? Porque isso não é o certo. Então é basicamente isso. Não sei se ficou alguma dúvida aí para vocês. Se tem alguma coisa que eu possa esclarecer. Do contrário, façam esses exercícios respiratórios, porque eles vão melhorar muito a sua saúde, vão melhorar muito as suas atividades sexuais. Se quiser, Vanessa, vai fazer o pompoarismo lá também, que também dá certo. Tá bom? E é muito importante para a saúde da mulher, assim, para o resto da vida. Obviamente, para quem acabou de vir de um parto, de uma gestação, isso é mais necessário, porém, isso é importante para todas as mulheres para o resto da vida. Então, cuide do seu assoalho pélvico, cuide da sua saúde. Se você não conseguir cuidar sozinha, procure um fisioterapeuta pélvico para te ajudar nessa jornada. Tá bom? Tô aqui lendo, vendo se alguém fala mais alguma coisa. Então tá bom, meninas, eu vou ficando por aqui. Quinta-feira que vem, 8 horas em ponto, estarei aqui de volta. E durante a semana eu falo um pouco mais sobre isso, tá bom? Muito obrigada por vocês que ficaram até agora por aqui comigo. E a gente se fala.
Beijo, meninas. Se cuidem. Tenham uma boa noite. Durmam bem e vão lá fazer os exercícios antes de dormir.